Vamos para uma igreja que também tem uma carta bonita, a igreja de Filipos. Qual é a carta que foi escrita para a igreja de Filipos? Aos Filipenses. Essa igreja, ela tinha algumas coisas, né? Interessante. Só estou pegando um pouquinho de cada. Tinha tanta contenda que uma certa vez Paulo disse assim: gente, prega o evangelho. Mesmo que for por contenda, mas prega o evangelho. Já que vocês estão brigando, mas continua pregando o evangelho. Porque aquele que prega o evangelho e vive de forma errada, ele que vai pagar o preço. Você chega aqui na igreja, tem no altar alguém, aí você fala assim: aquele irmão, eu conheço ele do comércio, ele compra e não paga, está em cima do altar louvando a Deus. Calma, ele começou o culto, aqui não tem isso não, tá? Ele começou o culto, você começa o seu culto e adore a Deus, não importa quem está ministrando aqui. E se ele estiver em pecado, se eu estiver em pecado, o meu pecado não vai impedir Deus de abençoar você, e não vai impedir você de cultuar a Deus, vai impedir a mim. De repente eu subo no altar para pregar em pecado, o que você tem com isso? Você vai cultuar a Deus, você vai receber de Deus, e eu é que vou pagar o preço por estar fazendo de forma equivocada. Bom, a igreja de Filipe tinha duas irmãs abençoadas. Eu não vou ler todo o texto. Se você ler, você vai ver que elas eram mulheres abençoadas e trabalhadoras, inclusive dois nomes bonitos que você pode anotar e colocar na sua próxima filha. Diz assim a Bíblia em Filipenses 4:2: rogo a Evódia e rogo a Síntique, duas irmãs, a Evódia e a Síntique. Eu rogo, eu peço a você, eu estou pedindo a vocês. Paulo só falou assim: pelo amor de Deus, que sintam o mesmo no Senhor, que tenham a mesma mente de Cristo. As duas eram abençoadas, as duas, se você ler o texto seguindo, você vai ver que elas ajudaram Paulo, elas eram batalhadoras, elas eram trabalhadoras, mas elas tinham rixa, uma irmã com a outra. Elas não estavam em condenação por causa disso, mas o evangelho estava tendo problemas, elas basicamente pessoal, e Paulo estava preocupado com o andamento do evangelho. Então eu rogo, resolva esse negócio aí, gente. Para com essa picuinha, tenha a mesma mente de Cristo. Para com essas briguinhas bobas, porque eram duas líderes, a Evódia e perdi até o nome dela, a Síntique. As duas brigando. Tinha gente que amava a Evódia e tinha gente que amava a Síntique. Automaticamente, quem amava a Evódia ia ficar chateado com quem amava a Síntique, e aí vai fazendo dois grupos dentro da igreja. Eram mulheres trabalhadoras e abençoadas, mas estava pecando por causa de bobagens da vida. Se fosse hoje, aquela irmã que canta no coral e nem conversa uma com a outra, quando conversa é cutucando, falando coisas para deixar a outra chateada, afrontando. Olha, Evódia e Síntique tenham a mesma mente. Eu peço, pelo amor de Deus. Então já tinha confusão na igreja de Filipe, então não é uma igreja perfeita. Vamos tentar outra igreja. Tem a igreja de Colossos. Qual é a carta da igreja de Colossos? Aos Colossenses. A igreja de Colossos era uma igreja boa, mas tinha um povinho lá meio chapado das ideias, tinha fumado um baseado, sei lá que eles tinham arrumado. Eles começaram a cultuar anjos, fazer culto a anjos. Colossenses 2,18: ninguém vos domine o seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal interpretação. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda as ordenanças como se vivessem no mundo, tais como: não toque, não prove, não manuseiem, as quais coisas todos perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Eles estavam sendo orientados, porque eles estavam entrando em uns rituais. Tinha gente dentro da igreja querendo implantar alguns rituais hereges, alguns rituais contrários à palavra de Deus, e eles se vestiam de humildades. Eram pessoas que mostravam pelos rituais que fazia humildade, parecia coisa boa. Para mim, só tem uma coisa pior do que a mentira: é a meia-verdade. Porque a mentira, você sabe que é mentira, acabou. Se alguém chegar para você segunda-feira
falar assim: irmão, tem 50 reais aí? Tem. Vamos comprar umas galinhas pretas e fazer uma macumba para nós ficar livres do Covid? Você vai falar: vai para lá, capeta, você é doido? Porque você sabe que não é de Deus e é mentira. Mas se a pessoa chegar com a meia verdade, tem coisa boa naquela palavra, aí você acaba caindo. Então a meia verdade é muito perigosa, é mais perigosa do que a mentira. E eles estavam entrando nesses costumes e cultuando a anjos. Anjos não é para serem cultuados. Lá em Apocalipse, quando João vai se prostrar diante do anjo, fala: não, pode parar, e você não pode me adorar, eu sou um conservo teu. O anjo, eles são criaturas de Deus, eles trabalham segundo a ordem de Deus, mas não acampa ao nosso redor. Os anjos não nos livram do mal, os anjos não nos protegem, sim, mas segundo a ordenança de Deus, eles são agentes ministradores, segundo a palavra e a ordem de Deus. Deus envia anjo, envia, mas eu não posso dizer: anjo Miguel, anjo Gabriel, me proteja e me guarda. Não, a tua oração é a Deus, feita no nome de Jesus Cristo. Se você quer um anjo, você pode orar: Senhor, envia os teus anjos. Senhor, envia os teus anjos para me proteger, para me guardar, em nome de Jesus. Aí sim, agora chegar direto no pé da oração: anjo, o negócio é o seguinte. Não pode. E eles estavam querendo cultuar anjos. Estava bagunçado, não está? Essa igreja não está muito legal também não. Vamos para outra? Vamos.